Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal da live. Não tem ninguém pela primeira vez. Eu agradeço a presença de vocês. E ter vindo nesse tempo com chuvinha, com frio. Né? Eu vou dar os recados da casa, do caminho. Nós temos trabalhos de terça e quinta-feira, 8 horas da noite. Temos de sexta-feira às 14 horas. Sábado é às 8h30 só das crianças. E domingos nós temos 2 horários, das 9 e às 10h30. A nossa casa vive de doações, quem puder ajudar. Nós entregamos cesta básicas para os mais necessitados. Quem puder trazer será muito bem-vindo. Temos o bazar que nos ajuda muito com as vendas. Nós recebemos todo tipo de doações para o bazar, que nos ajuda muito com as despesas da casa. E o que nós orientamos bem assim é sobre o evangelho o evangelho dentro de casa, é uma proteção para a nossa casa. Temos que fazer toda semana, certo? Para a nossa proteção. E quero agradecer a presença de todos, eu acho que eu dei todos os recados. Quem também vem, nós temos orientação, quem gostar de fazer uma orientação para entender melhor o que se está passando, para fazer um tratamento ideal, vocês fiquem à vontade. Qualquer coisa lá na frente, as meninas dão orientação. Eu acho que os recadinhos foram dados. Outra coisa também, sempre que vier na casa, umas 2 horas antes, quem bebe, quem fuma, procura ficar sem, para poder surtir efeito nos tratamentos que é feito com as pessoas, certo? Outra coisa também que eu esqueci de falar no começo, desligar o celular. O celular, mesmo no vibra, ele atrapalha as vibrações da casa, certo? Então eu vou fazer uma prece da fraternidade para darmos início aos nossos trabalhos. Prece da fraternidade. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos ficar com a palestrante, com a Evelyn. Certo, Evelyn? Boa tarde a todos os encarnados e a todos os desencarnados que aqui estão. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de trabalho, que nós podemos estar aqui, nesta casa de amor e luz, a Casa do Caminho. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga aqui presente e rogamos que eles nos ajudem a passar a palavra do Senhor para todos vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa frase que Jesus disse aos seus apóstolos, ele disse, ele disse assim, eu venci o mundo, tendes confiança, tendes coragem. O que será que Jesus quis dizer aos seus apóstolos quando ele disse isso para eles? Certamente, os apóstolos, deveriam estar desalentados, deviam estar com medo de tudo que estava acontecendo nesta época, que foi a época em que estava próximo, que eles queriam crucificar a Jesus. E então Jesus, querendo dar um bom ânimo a esses seus apóstolos, disse isso, tem coragem, eu venci o mundo, vamos em frente, não esmoreçam, mesmo que eu parta, vocês aqui ficarão e espalharão a minha palavra. E foi feito isso, né? Há 2000 anos atrás ainda,
nós sabemos do que aconteceu lá há 2000 anos atrás e a gente procura nessas palestras, nos nossos estudos, passar a palavra de Jesus, a confiança de Jesus, a firmeza dele, que ele teve, toda a firmeza possível e imaginável, para ele que estava sendo coagido, ele foi dilacerado, dilapidado, foi muito, a agressividade que fizeram para ele foi muito grandiosa e que nós todos aqui estávamos lá presentes, né? E hoje, graças a Deus, a nossa transformação nos ajuda a ver as coisas diferentemente. Eu tenho certeza que se for voltar algum daquelas atitudes que eles faziam, nós vamos repelir e vamos repelir fielmente, falando, não pode ser assim. Porque, na verdade, a gente precisa de mais amor para a gente conseguir superar tudo isso que nós estamos passando, principalmente nesta atualidade. Nós estamos vivendo muitas penúrias, muitas frustrações, muitas coisas ruins, mas isso não deverá desanimar o nosso coração. A esperança, a fé, a bondade, a caridade, o respeito deve estar presente em nossas vidas, seja lá quem for e de onde vier. E nós sempre devemos seguir os exemplos do Mestre. Os exemplos do Mestre foi sempre de amor, de luz. Ele que chegou, ele nunca desfez de ninguém. Para ele não importava se era rico ou pobre, de cor. Para ele não tinha importância nenhuma se tinha um palácio ou se tinha um casebre. Ele estava ali presente e dava palavras de muito amor, de compreensão e não acusava ninguém. Porque é duro quando a gente recebe acusações, né? E às vezes são acusações, enfim, que não tem um porquê. Mas porque o fulano acha, então nós estamos sendo julgados. Então nós procuramos fazemos a nossa parte de não correr neste risco e nessas atitudes de estar julgando, apontando o outro, o nosso irmão. Porque ele tem defeitos que nós temos. Nós temos que ver isso, porque todos nós aqui temos os nossos defeitos, mas também, graças a Deus, nós temos as nossas qualidades, né? Eu posso ter um defeito, mas eu tenho outras qualidades. E é isto que deve estar presente no coração, no meu coração e do meu próximo. E quando eu vejo que aquele meu irmão está muito incorrendo em problemáticas difíceis, em situações amargurantes, nós temos que parar, orar, porque a oração, ela ajuda não só a nós, como o nosso próximo. A oração nos faz, assim, contato direto com Deus. A gente não percebe, mas o contato é imediato quando nos recolhemos no nosso quarto, né, que é o nosso coração, e falamos com Ele, Senhor, me ajude, me ampare. E lá estará Ele pronto, firme e forte para nos amparar. Aí a gente sente que a gente está se acalmando, que a gente está se nivelando, que a gente tinha estado nervoso e queria gritar e queria esbravejar. Já vai havendo a modificação. E essa modificação não são modificações que falamos assim, você vai melhorar e vai deixar de fazer. É paulatinamente, né? Isso se chama da nossa reforma íntima. Nós temos condições de fazer uma reforma. Até agora eu errei e daqui para frente eu não vou errar mais. E temos certeza que nós temos essa fortidão, porque tudo está dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. Deus, Ele foi muito bondoso com todos nós. Ele nos ampara e Ele nos acolhe em seus braços amorosos. E quando Jesus, Ele disse vencer o mundo, Ele disse que era para vencer essas dificuldades que nós temos, né? Que é amar ao nosso próximo, que é compreender, que é fazer do nosso lar um ambiente sagrado, de conversa, de sabedoria, deixarmos de qualquer coisa, estarmos assim ferrenhamente bravios, com gritos, com coisas indevidas.
E aí nós vemos que quando a gente se acalma, a gente coloca os nossos pés no chão e volta os nossos olhar para os céus, a gente vê que aquela bênção vem nos atingindo e nos faz preparar para que possamos estar numa caminhada certa, correta e dentro de nós, né? A vitória, a gente não pode pensar só na nossa vitória pessoal. Nós temos que pensar numa vitória que expande a todos os lugares que a gente passar. E quando a gente pode levar o melhor não é levar o dinheiro. O melhor não é você se apresentar com grandes pompas. O melhor é você levar todo o seu carinho e todo o seu amor. E com certeza você vai fazer uma transformação em todas as coisas e em todos os lugares que você vai passar. Porque você vai estar jogando sementes. Você nem sabe, mas que você estará jogando sementes, você estará. Então é importante isso, que a gente mantenha sempre o nosso eu interior. O nosso eu tem que ser um templo, porque nós somos um templo sagrado. A nossa casa e o nosso eu é uma igreja, é aquela igreja que não tem dono. Os donos dessa igreja e dessa casa somos nós, e nós é que vamos administrá-la como a gente acha e deve que ela deve ser, com paz, amor e união. E é nesses patamares que nós vamos fazer deste mundo o melhor. E também, através dessas modificações, esse vencer o mundo, ele também quis dizer a respeito da nossa evolução. A nossa evolução, ela é quase que imperceptível, mas ela existe. Não importa se ela é perspectiva, que a gente não consiga perceber, mas Deus sabe do nosso esforço, da nossa vontade, e é isso que impera para Deus. Aquilo que nós somos, nós sabemos quem somos e Ele também sabe. Agora, o que o outro fala, nós não temos que nos abalar com isso, porque isso é do humano, do ser humano, querer julgar e saber quem é o outro, né? O que importa é nós. E a gente tem que superar nossas imperfeições. Tem gente que às vezes comete ou então age de uma maneira e depois fica, por que eu fui isso? Não, Deus não quer isso, não quer que você pegue um chicote e se chicoteie, mas quer que você fale, eu errei, pois eu vou modificar e vou fazer diferente. É isso que é o mais importante. E a gente praticar a caridade em todos os sentidos. Quando a gente tiver oportunidade, pratiquemos a caridade. Nós sabemos que dentro da nossa casa nós temos muitas coisas e às vezes coisas que nós nem usamos. Vamos dizer agora no frio, né? Às vezes tem roupinhas que servia para outro se agasalhar, se acolher. Vamos pegar, chegar na nossa casa e ver o que a gente pode fazer de benefício ao nosso próximo. A gente doar, que a gente vai estar satisfazendo. Em todas as noites, quando eu me deito, eu olho para mim e eu agradeço a Deus pelo meu banheiro. Gostado, né? Agradecer pelo meu banheiro. Por quê? Porque eu acho que deve ser tão triste você não poder tomar um banhinho, você não poder ter o seu lugar onde você possa fazer as suas necessidades, limpinho, onde você tem aquela oportunidade. Então eu agradeço muito pelo meu banheiro. Indo para o meu quarto, eu agradeço muito pela minha caminha. Ela não é a mais bonita, mas ela é aquela que eu tenho e que eu preciso. O meu cobertor. E de manhã, quando eu me levanto, eu agradeço a Deus por eu poder caminhar até a cozinha e ter um pão para me passar uma manteiguinha e tomar um cafezinho. Isso é muito importante a gente agradecer, porque às vezes também a gente pensa que só pedir. Não, nós temos que agradecer no todo. E nós somos criaturas como hoje. Nós somos aqui, pode não parecer, mas nós somos privilegiadas, porque nós estamos aqui compreendendo um pouco da palavra de Jesus, do que os nossos irmãos, eles sentiram na época, porque há de convir que na época eles passaram por verdadeiros cilícios, né? Porque não eram
da religião do povo romano, eles eram jogados nas arenas, comidos pelos leões, né? Eram muito maltratados. Então, tudo isso passou. E graças a Deus que passou. E se Deus quiser, não há de voltar nunca mais essas agruras que aquele povo viveu e que nós certamente estávamos todos lá. Porque nós estamos aqui, não é de agora, né? Nós viemos de reencarnação em reencarnação para a gente procurar se melhorar, lapidar as nossas deficiências, que ainda é muita, mas não importa. Para Deus não importa nada disso. E quando Jesus, vou contar a passagem, quando ele esteve com Madalena, Madalena, como todo mundo sabe, ela foi uma prostituta. Aliás, ainda a gente nem sabe muito bem o que ela era. Há alguns livros que falam que ela morava num lugar mais ou menos assim, mas eles não afirmam que ela era prostituta. Mas para muitos, devido aos lugares, que é coitado que talvez não tinha, é a mesma coisa. Você vê um pobre que mora lá na favela, você condenar ele e achar que ele não presta, achar que ele é traficante. Não, ele mora lá porque não tem condições. E ele não tem o que fazer, e lá é que dá para ele sobreviver, ter o casebre dele, ter o lugarzinho dele com a família, com os filhos e acolhê-los, né? Então, mas Jesus nunca viu assim. E Pedro, como ele era terrível, ele era bravo, ele era aquela criatura indolente, Pedro. Pedro era muito difícil. Pedro não queria que Madalena estivesse ali no meio deles. Aí ele ia e falava com Jesus, mas Pedro, por favor, ela é nossa irmã. Ela é nossa irmã, nós não devemos tratá-la assim. Nós devemos tratá-la com respeito, com carinho e com amor. Deixe ela. E aí ele falava com Pedro e ele sabia as palavras que ele ia diretamente no coração do Pedro. Aí o Pedro foi indo, aceitou, tanto que ela ficou lá mesmo depois da morte de Jesus, ela ficou ali, trabalhando com eles, vivendo com eles. Então tudo é questão de amor ao próximo, né? E é este amor que vai nos revitalizar no mundo e na vida. É este amor que vai fazer com que a gente consiga fazer com que essa transição planetária se transforme no verdadeiro bem de todas as nossas vidas. Então, passemos a seguir as palavras de Jesus, o seu comportamento, a sua maneira de ser, porque ele é um grande exemplo de como homem, como ser humano, como cristão, que passou aqui entre nós. O nosso grande amigo, né, que perdoou a todos. Já pensou se Jesus não tivesse esse coração tão misericordioso? O que seria de nós? Da nossa vida? Seria muito difícil, né? Mas não, Deus, ele ama a todos, ele quer bem a todos. E a gente também, quando a gente tiver assim, pessoas que a gente não se adapta muito bem, porque Jesus também, ele não falou que era para você ficar beijando e abraçando seus inimigos. É para você saber conviver. Saber conviver não é você ficar odiando, tendo aquela mágoa, aquele ódio dentro de si. Você tem que pegar, se despojar, colocar aquela pessoa, que ela é um ser humano, tão deficiente como você, que ela precisa viver como que você também. Porque nós passamos, sabe, que é carregar aquela pessoa que a gente odeia, a gente passa a carregar ele aqui. Por isso que às vezes a gente se sente tão pesado, né? E a gente tem que falar, não quero isso para mim, não quero carregar o meu inimigo nas costas. E depois, porque tudo depois vai acontecer o seguinte, nós vamos ter que conviver com aquela criatura, seja de uma maneira ou de outra, porque nós precisamos se reajustar perante as leis divinas. Porque ninguém é melhor e porque ninguém também é pior. Então nós temos que ter essa certeza dentro do nosso coração. Então, nós vamos agora sempre pedir a Deus, a Jesus, que nos fortaleça, agradecer este momento tão grandioso
de trazer o Evangelho de Jesus a todos nós e se modificar, né? Se ele veio e venceu, podem ter certeza que todos nós vamos vencer as nossas dificuldades, vamos vencer a nossa maneira de ser, vamos corrigir, né? Vamos falar assim melhor. Vamos corrigir, e nós todos temos condição de corrigir as nossas deficiências. Porque Jesus, ele é bom, ele é manso, ele é pacífico, e ele entende. Eu acho que eu desviei um pouquinho, eu vou contar uma historinha de Jesus no deserto. Ele estava passando pelo deserto e ele viu uma cobra. Aí ele olhou para ela e falou assim: oi, irmã, como você está? Tudo bem? Tudo bem. Aí ele falou: eu fiquei sabendo que a senhora sempre está agredindo a todos que passam aqui. Não faça isso. Procure reter essa condição que você tem de agredir as pessoas. E ele foi embora, seguiu. Na volta, quando voltou, ele viu de novo a cobra, toda machucada, toda estrupiada. Aí ele olhou para ela e falou: oi, irmã, estou vendo que a senhora não está bem. Ela falou: o senhor não falou para mim ser boazinha? Ele falou: irmã, eu falei para a senhora não agredir, eu não falei para a senhora não se defender. Olha, então, a gente não precisa aceitar tudo que fazem para a gente. A gente só tem a maneira certa de você dar um basta, né? E às vezes esse basta, gente, é o silêncio. Muita gente não entende quando a gente fala o silêncio. O silêncio, ele fala muito mais que 1000 palavras e ele também faz com que a pessoa reflita. Porque todo mundo que gosta muito de brigar um com o outro, quando você age com o silêncio, ele vai ficar sempre assim: poxa, mas eu não consigo desenvolver isso que eu quero desenvolver nessa criatura, dela brigar. Então, passamos a perceber o que é o silêncio, mesmo que o seu amigo queira te provocar, abaixe sua cabeça, nunca queira ter razão em tudo. Às vezes é melhor não ter razão em tudo, mas ter sua consciência tranquila, o seu dia a dia. Você sabe que você vai deitar e você vai agradecer a Deus, porque o seu dia foi bom e que você se comportou de uma maneira que Ele nos ensinou. E esta é a vida. Então, uma boa tarde a todos vocês. Muito obrigada pela atenção. E até o mês que vem, se Deus quiser. Obrigada, Hebe, pela boa vontade de vir uma sexta-feira assim, chuvosa, de estar conosco, de fortalecer, né, a nossa caminhada com essas palavras, com a vivência de Jesus. E nós vamos, nesse momento, voltando toda a nossa disposição, a nossa atenção, o nosso carinho, através das vibrações que nós vamos doar para que a espiritualidade maior possa estar utilizando. Vamos encaminhando os nossos melhores sentimentos, nossas melhores energias. Vamos vibrando paz, amor, reconforto a todos os que sofrem nesse momento por algum problema, que estão encontrando dificuldade, que não estão conseguindo encontrar uma saída, que a luz do nosso Mestre Jesus possa tocar essas pessoas e elas possam estar vendo essa luz que vai iluminar a sua resposta, a solução. Vamos vibrando paz, amor, compreensão, união a todos os lares que se encontram em desarmonia, em desavença, para que possam estar se reajustando, se amparando uns aos outros dentro daquele amor
que toda família deve ter, que possamos vibrar para esses lares muita luz e o envolvimento da nossa Mãe Santíssima. Vibremos paz, amor, saúde a todos os hospitais, a todos os leitos de UTI e aos leitos que são da própria casa, aqueles que se encontram acamados em seus lares, possam estar recebendo essas vibrações, principalmente de cura, a cura do espírito e a cura do corpo. Vamos vibrando paz, fortalecimento da fé e da vontade de se melhorar a todos aqueles que se encontram encarcerados, sejam em presídios, sejam encarcerados do espírito, que não conseguem se comunicar, que estão sendo oprimidos, que eles possam ser fortalecidos e iluminados. Vibremos paz, fortalecimento, luz a todos aqueles que estão reencarnando no nosso planeta, nesse momento de transição planetária, que eles possam ser fortalecidos pelo nosso Mestre Jesus e trilharem o caminho que foi planejado para todos eles. Que possamos vibrar a cura universal, entregar essas vibrações na mão da espiritualidade maior, para que ela possa distribuir e levar a saúde a todos, a toda a criação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento nós vamos encerrando a nossa tarde de aprendizado, de reflexão. Tá? E possamos nos despedir fortalecidos na paz do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos dar continuidade aos nossos compromissos, às nossas obrigações, na sua paz, envolvidos no seu amor. Que assim seja, graças a Deus.